E aí galera, eu tô Natanense, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo aqui, é muito importante que você se inscreva lá no nosso canal. Deixa logo o like, que o vídeo vai ser muito massa. Compartilhe com seus amigos, beleza? Então acompanha tudo aí e vamos lá. O maior terremoto da história do Brasil aconteceu em 1986, na cidade de João Câmara, a 81 km de Natal. O terremoto em João Câmara, no Rio Grande do Norte, atingiu 5,3, um índice considerado muito alto na escala Richter. Eu sei que ele não chegou a ser o maior em números, né, na escala Richter e tal, mas ele foi o que mais causou destruição, tendo em vista que em outros locais do Brasil, os terremotos aconteceram em áreas que não eram tão povoadas, né, os grandes terremotos. Ninguém dorme dentro de casa. É à noite que tem ocorrido os tremores mais fortes e toda essa gente prefere dormir na rua. Aí no chão a dormida é incômoda, mas o pesadelo é menor. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem essa tradição de terremoto, né? Simplesmente por a gente estar no meio de uma placa tectônica. Provavelmente você estudou lá na sua 7ª, 8ª série o que são as placas tectônicas. Eu, pelo menos, essa aula eu não lembro de ter gaseado, não. Eu lembro que eu estudei. Só que estar no meio de uma placa tectônica não garante que você não passe por nenhum terremoto, porque existem vários outros fatores que também podem proporcionar um terremoto. E aqui em João Câmara, o grande causador desse terremoto foi a falha geológica de Samambaia. Essa falha geológica é tipo um buraco, sendo mais precisamente é tipo um buraco que tem nas placas tectônicas. E como vocês também devem ter estudado, a Terra é composta por algumas camadas. E quando alguma dessas camadas desaba e cai nessa falha geológica, aí que causa o terremoto, tá ligado? O tema é bem complexo, eu tô falando extremamente básico. Se vocês tiverem mais interesse e tal, posso ir até lá no departamento de geologia da UFRN e ver com alguém lá pra dar uma instrução melhor. Mas assim, por alto é isso. E a falha de Samambaia, que fica aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente entre os municípios de João Câmara, Bento Fernandes, Poço Branco e Parazinho, é a maior do Brasil. São 38 km de extensão e mais de 4 km de largura. É como você pegar de Extremóis a Parnamirim, de distância, de extensão, e como do Midway a Natal Shopping de largura, tá ligado? O negócio é muito grande. Agora vamos pra parte do que aconteceu em João Câmara. Na década de 80, a atividade sísmica ali na região do Mato Grande era extremamente alta já. Muita gente pensa que os terremotos em João Câmara só aconteceram depois do grande terremoto, né? Mas não, sempre aconteceu terremoto em João Câmara, era algo comum. Meus pais já viveram em 34, tinham vivido essa mesma experiência. Mas pra gente, a nova geração, vivemos isso, foi um dia meio pesado. Só que do dia 21 de agosto ao dia 5 de setembro de 1986, essa atividade, tá ligado, explodiu. Vários tremores de magnitude alta foram registrados assim em sequência. Em maior sequência ainda, entre os intervalos, eram vários tremores médios, de magnitude média. Toda a população de João Câmara nessa época já vivia num medo gigantesco. Viver dentro das suas casas era um risco enorme, porque os tremores de magnitude média já afetavam bastante as estruturas das casas de lá, que não eram preparadas para aqueles terremotos. Quase toda a população de João Câmara na época estava dormindo nas ruas, nas praças, nas calçadas, mesmo sendo acostumados com tremores. Os primeiros registros de tremores na João Câmara foram feitos em 1902. O que eu tive acesso assim de pesquisa na internet foi em 1902. Fora o que tinha antes que ainda não era registrado. No dia 30 de novembro do mesmo ano, João Câmara foi atingido por um terremoto de 5,1 na escala Richter. É extremamente assustador um terremoto de 5,1 na escala Richter, tá ligado? A cidade ficou completamente devastada. E para piorar, esse tremor de 5,1 foi seguido por vários outros tremores ali na média de 4 na escala Richter. Imagine o desespero que não vivia essa população. Eu li alguns materiais na internet e eles relatavam que um tremor de 4 na escala Richter já é capaz de danificar a estrutura de casas, quebrar vidraças e danificar carros. O bicho é muito já, 4 é muito, tá ligado? E eles foram atingidos após o de 5, que foi uma coisa absurda. Aí você pensa comigo, assim, uma visão lógica. Já vinha seguido alguns terremotos de 4, ali de 3.5, de 4, de 4.4. E já tinham danificado várias casas. Quando veio esse de 5, que acabou de destruir. E quando veio seguindo esse de 4, assim, para o que tava de pé ainda cai por terra. A contabilidade é que aproximadamente 3.000 casas foram danificadas, deixando 10.000 pessoas, assim, um número arredondado. Imagine o caos que se tornou uma cidade de 20.000 habitantes, onde 10.000 estavam desabrigados. E os outros 10.000 que estavam abrigados, com certeza as suas casas já estavam, no mínimo, com os rachão assim, tá ligado? No meio,
já estavam morrendo de medo. E iam dormir aonde? Nas praças. Eram 10 mil desabrigados e os outros 10 mil dormindo na praça com medo. Você imagina como estava a cidade. Como as pessoas já vinham sendo preparadas, teoricamente, né? Elas já estavam acostumadas com os terremotos. Então não teve uma vítima fatal porque todo mundo já estava sob alerta, né? E o terremoto que alcançou 5.1 foi de uma magnitude tão grande que assustou várias pessoas aqui em Natal. Ele foi sentido muito forte em Natal, chegando a danificar um prédio na Zona Sul chamado Colina dos Flamboyantes. Esse prédio teve toda a sua estrutura danificada por rachaduras. A confiança das pessoas na cidade caiu de forma drástica após os tremores, o que fez com que milhares e milhares de pessoas deixassem João Câmara à procura de um lugar mais seguro. O prejuízo econômico também estava devastando a cidade. Vários e vários comerciantes fecharam as portas. A prefeitura não podia contar mais com seus funcionários. Não existiam mais escolas para as crianças. Algumas pessoas estavam passando fome porque não tinham nem onde comprar alimento. O presidente da época era José Sarney, que enviou para o Rio Grande do Norte o seu ministro, que fez uma visita a João Câmara e liberou 2 milhões de cruzados para ajudar na recuperação da cidade. O governo do estado decretou estado de calamidade devido a tudo que tinha acontecido lá em João Câmara. E alguns dias depois, o próprio presidente José Sarney visitou João Câmara e discursou em solidariedade ao povo da cidade. Mas João Câmara se recuperou. Hoje, em 2017, 31 anos após o desastre, a cidade já conta com quase o dobro da população que tinha lá na época, né? Hoje a cidade conta com 35 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. E apesar de tudo, a atividade sísmica em João Câmara nunca acabou. Sempre é registrado alguns tremores de baixa, de média magnitude, mas nada suficiente para assustar como foi aquele período de 1986. Muitas das casas reconstruídas foram feitas com um padrão antissísmico, desenvolvidas pelo Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro. Mas é claro que o nome de João Câmara até hoje é muito ligado ao terremoto. O nome de João Câmara ainda é ligado aos tremores. Até porque João Câmara está no olho da maior falha geológica do Brasil. Então novos tremores e novos terremotos não é algo nada normal para a cidade. O que a gente espera é que exista realmente uma estrutura, que a prefeitura, que o governo, seja uma estrutura para que não aconteça todo o desastre que aconteceu da última vez. Mas João Câmara não é só a cidade do terremoto, como a galera disse. Tem muita coisa boa também, como a Serra do Torreão. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo vídeo, né? Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Deixa aí seu like. É muito importante você deixar seu like aqui no YouTube. Se você tá no Facebook, ó, aqui ó, o nosso canal do YouTube vai aparecer aqui agora, ó, a animaçãozinha, ó. Você vai lá, youtube.com/todonatalense, inscreva-se no nosso canal para que a gente tenha sempre mais instiga, tá ligado? Para produzir mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha aí, mande seus amigos, beleza? E muito obrigado por tudo. Vai aparecer aqui, ó, alguns outros vídeos aqui dos lados, algum desses lados aqui, ó. Clica aí e assiste também, que o conteúdo é sempre assim, didático, tá ligado? A gente tenta falar de uma forma que você entenda. Então, muito obrigado por estar sempre com a gente e até a próxima. Valeu!